amigos do programa Joaquim Alessi, e bons ventos trazem notícias importantes para vocês no programa de hoje. Nos primeiros blocos, eu converso com o prefeito Luiz Marinho, com a secretária Nilza de Oliveira e com o ator do comercial do PPA, o Plano Plurianual Participativo de São Bernardo do Campo, o português Manuel de Almeida. O prefeito, a secretária e o ator falam da importância da participação popular na elaboração de um plano e de um orçamento para um município. Mas, para não falar só da situação, eu também converso com o líder da oposição, vereador Julinho Fusari, do PPS. E quero explicar que nessa entrevista a gente gravou um pouco antes de o projeto ser apreciado na Câmara. Aliás, não foi apreciado. Em função das declarações do vereador Julinho Fusari, o projeto foi retirado pelo Executivo e passa por uma análise antes de voltar para a discussão em plenário. A gente fala também nesse programa com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha, e com a diretora do Departamento Feminino do mesmo sindicato, a Andréia Matias, falando das comemorações pelo Dia das Mães. Nesse programa, a gente vai ver um filme de um pouco mais de 5 minutos, mostrando o que é o PPA de São Bernardo. Enfim, são informações extremamente importantes que eu tenho certeza vai interessar não só ao morador de São Bernardo do Campo, mas também ao morador de Santo André, de Mauá, de São Caetano, de todo o ABCD, de São Paulo e, por que não dizer, do Brasil. Antes de a gente começar, eu tenho uma mensagem do Diário de São Paulo, edição ABCD, que tem encartado já desde 28 de abril a edição do Bom Dia ABCD. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Pois bem, agora que vocês viram a mensagem do Diário de São Paulo, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e na volta começa efetivamente o programa Joaquim Alessi. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse para a gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e agora nessa cobertura de uma das reuniões plenárias do Plano Plurianual Participativo de São Bernardo do Campo, eu converso com o prefeito Luiz Marinho. Prefeito, o senhor tem participado de todas essas reuniões, está aqui também o nosso amigo vice-prefeito Frank Aguiar ao lado, tem participado de todas essas reuniões e todas essas têm esse calor humano que o senhor falou até em tirar a jaqueta aí pelo calor. É muito gostoso ter esse contato direto com a população e praticar de verdade a democracia, né? Para mim faz toda a diferença, viu, Joaquim? Porque pensar uma cidade sem o que o povo pensa dela
Para mim seria muito frio. Desde quando planejei ser candidato a prefeito, eu tinha em mente pensar uma gestão que envolvesse os segmentos da cidade, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, de forma a pensar a cidade. Pensar a cidade para provocar o seguinte sentimento: eu não estou discutindo a obra do buraco da rua, do muro de arrimo, que também fizemos bastante, a obra da habitação, a obra de canalização de córrego, recuperação de nascente, recuperação de mata ciliar da beira dos córregos, saneamento, ponte, terminar o viaduto conforme terminamos. Não é somente isso, mas é também qual cidade que nós desejamos. Nós desejamos para os nossos netos, nossos filhos, olhar para frente, mudança de atitude, de comportamento, pensar resíduos sólidos, como fazer esse processo educacional do ponto de vista ambiental, social, econômico, ou seja, pensar a cidade. Quando a gente faz o PPA participativo, é provocar as pessoas para esquecer a lógica imediata da rua, do bairro, mas é pensar o seguinte: qual a cidade que eu desejo ter daqui a 4 anos? Qual a foto que eu tenho hoje, qual a foto que eu gostaria que a cidade tivesse daqui a 4 anos? Então, ou seja, pensar instrumento da ferramenta de planejamento da cidade, isso tem ajudado de forma decisiva. A gente sabe que o plano plurianual até é uma exigência da lei, mas ele participativo é um avanço em cima daquilo que a lei exige. E aí ele pegou aquela experiência inicial do orçamento participativo, que era um pouco mais tímido, porque ele era para um ano só, e consegue planejar no futuro. O senhor já fez, o terceiro, né? O segundo, esse aqui é o segundo, né? Deu para sentir avanços em relação a isso? Claro. Na verdade, a lei exige que tenha uma audiência pública para o PPA, para a lei de diretriz orçamentária e para a lei do orçamento. O que nós inovamos foi trazer para o processo participativo desde o planejamento de médio prazo e no planejamento de curto prazo. Isso eu acho que está, sim, fazendo uma grande diferença. Eu tenho uma ideia, vereadores veteranos deu o seguinte depoimento: eu não sabia direito para que servia o PPA. Agora eu sei qual é o papel do PPA, me ajudou a compreender. Eu votava lá o PPA, mas nem sabia para que servia. Agora eu sei. Eu vou mais longe. Modéstia à parte, eu acompanho a administração pública há uns 30 anos, mais ou menos. Estava comentando, vou entrevistar daqui a pouco a secretária Nilza de Oliveira. E eu comecei a compreender melhor a partir da palestra que eu assisti dela em Santo André, no lançamento do PPA em Santo André. Uma palestra muito didática, objetiva, e ela vai falar isso comigo daqui a pouco, porque ela falava assim: sabe o que acontece? É que antes o pessoal tinha uma linguagem para ninguém entender mesmo o PPA, porque não queria a participação popular. E agora o que a gente quer é trazer a participação, não só a participação, a decisão da população, porque a cidade é da população, a cidade não é do prefeito, não é do administrador, não é do burocrata, a cidade é do cidadão, né? Exatamente. Agora tem uma questão que necessita de uma dedicação do titular, do prefeito. O prefeito precisa estar a fim que aconteça. Então eu participei de 2009, 2010, 2011, 2012 de todas as plenárias, do começo ao fim. E nos próximos 4 anos, se Deus quiser, também. Então eu chego no começo, faço uma introdução, depois o pessoal fala, do trabalho em grupo, vem, fala, eu debato, respondo, interajo. Isso dá muita credibilidade no processo. Tem muitos prefeitos que falam assim: você é louco, imagina, todas as plenárias, do começo ao fim, você está maluco. Mas isso é que faz a diferença. Se você faz, o prefeito não vai, o secretário não vai a diretora, conforme eu vi alguns por aí, a população também se sente desestimulada. Muita gente às vezes vem porque é um momento de falar com o prefeito, de cumprimentar, de cobrar, de reivindicar, de sugerir. E nisso você vai construindo um processo participativo. Tem gente que vem uma vez descrente, mas depois volta porque gostou. Você viu fazendo aqui o enquete de quem participou de 2009 em todos os processos. A maioria aqui veio de 2009 e continuou vindo, ou seja, sentiu que o processo tem credibilidade. E tem gente nova que nunca tinha vindo, que foi convencido do processo, pelos quem participaram, a estar aqui. Porque viu o resultado também que isso deu
ao longo dos 4 anos, a transformação da cidade que nós estamos em curso, graças a Deus. Obrigado, prefeito. Até uma próxima entrevista e parabéns pelo trabalho. Valeu. Esse prefeito Luiz Marinho que conversou com você sobre o orçamento participativo de São Bernardo do Campo. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, como eu falei com o prefeito Luiz Marinho, agora eu vou saber um pouco da parte técnica do PPA. Eu converso com a secretária Nilza de Oliveira, do Orçamento e Planejamento Participativo. Secretária, eu já comentei em off aqui e comentei na entrevista com o prefeito Luiz Marinho, que eu confesso, modéstia à parte, eu me considero alguém que acompanha administração e política há uns 30 anos aí, mas eu comecei a entender um pouco mais do que é esse PPA participativo a partir da sua palestra em Santo André, no lançamento do PPA de Santo André, que não tinha lá é o primeiro, aqui já é o segundo. Por que essa diferença? O que tem de novidade no PPA de São Bernardo do Campo? É muito boa essa pergunta, mas antes de entrar no que é a diferença, assim, quando você diz eu não sabia o que é o PPA, não é uma prerrogativa sua, infelizmente. Mesmo os gestores, né, são mais de quase 6 mil municípios, também não sabem. Eles não entenderam ainda qual a importância desse plano plurianual que a Constituição estabeleceu como sendo o principal instrumento de planejamento orçamentário dentro da gestão. E isto é uma constante, tanto na gestão, também como com a sociedade civil. Primeiro que o orçamento, ele nunca foi feito para que as pessoas entendessem. Eram alguns técnicos e o prefeito que faziam isso, né? Então, com a discussão do orçamento participativo e agora com a introdução do plano plurianual de forma participativa, a gente vem fazendo uma discussão diferenciada. E qual é a diferença? O PPA, né, que a gente chama de PPA participativo, que é o plano plurianual, ele é um plano, não é o orçamento, é um plano que organiza as ações para o quadriênio do governo. Ele é quem traz, né, ajuda a gente pensar de uma forma mais a longo prazo, que é também uma dificuldade nas cidades brasileiras, sempre pensar de forma mais a longo prazo. Sempre fica no imediato e de forma que você não consegue resolver os problemas ou dar uma solução mais ampla para os problemas encontrados na cidade. E o PPA ajuda nisso. Primeiro que ele te dá uma dimensão, um diagnóstico claro do problema, ele te ajuda a pensar quanto é que vai custar esse problema e também te dá uma dimensão temporal, de quanto tempo você vai resolver, quanto que tem de recurso no município e quanto que a gente vai precisar buscar e captar. E essa construção de forma participativa com a cidade fica muito mais fácil para que a gente, quando vai discutir o orçamento participativo, apareçam essas diretrizes, né, que foram discutidas para o conjunto da cidade, para a peça que é o orçamento participativo, que é a peça de curto prazo, que é 1 ano. Daí os projetos, ações, programas descem para a peça orçamentária. Agora dá para a gente ter uma ideia de qual a porcentagem do orçamento
é aplicada de fato no orçamento participativo? Porque a gente sabe, a prefeitura tem algumas despesas de custeio, de manutenção, que são despesas fixas, não dá para colocar isso aí como investimento. Mas, ao mesmo tempo, investimento em saúde, em educação, quando a população decide, tem que fazer uma UPA aqui, ou como tem que fazer um centro educacional ali, já faz parte do orçamento. Quantos por cento do orçamento a participação popular determina? Então, nós não temos uma cota estabelecida. Esse é o diferencial também da participação cidadã em São Bernardo. Porque nós discutimos, como você disse, a prefeitura já tem alguns custeios fixos, que é com o pessoal, com o custeio mesmo, com os equipamentos já existentes. E o que nós temos de investimento, que na sua totalidade nós discutimos com a população, porque nós trabalhamos com duas legitimidades, a que vem do programa de governo e a que vem da população. Então, aí nós fazemos a discussão e a negociação do que é prioridade para a cidade com todo o investimento. De 2009 a 2012, nós tivemos mais de 1 bilhão e 200 previsto para investimento, certo? E 45% disso foi discutido com a sociedade civil, porque no primeiro orçamento participativo, em 2010, para o exercício 2011, foram definidos mais de 504 milhões para o OP. Então, nós não trabalhamos com valor fixo, mas o que nós temos de investimento, porque também é um processo educativo, tanto para o governo como para a sociedade, porque planejamento é priorização. Então, nós temos que entender o que é, de fato, prioridade para a cidade. E é prioridade das prioridades. Por isso que nas plenárias a gente faz uma primeira priorização, que são as 3 prioridades para a região, e mais uma para a cidade, porque nós temos que pensar a cidade, e não só regionalmente, porque todo mundo vive na cidade. Depois vem para o Conselho Municipal do Orçamento. E aí, em cima de critérios, de viabilidade técnica, financeira, e também o que significa isso para a cidade, se faz uma decisão. Eu imagino que nesse processo de construção da cidadania mesmo, que é as pessoas se apoderarem do orçamento que é delas, que é da cidade, e determinarem essas aplicações, o cidadão passa a ser mais responsável, a cuidar mais da sua cidade, e ao mesmo tempo entender o drama do administrador, que muitas vezes a gente fala, poxa, mas não construiu uma escola no meu bairro, mas não construiu. Ele passa a saber das dificuldades, essa questão de priorizar, né? Você sente isso na evolução desse processo? Não tenha nenhuma dúvida. Esse processo, a gente sempre diz que mais do que um processo de reivindicatório, é um processo pedagógico. Porque é isso, é uma apreensão, como você mesmo disse no início, do que é o orçamento de uma cidade, como é que se administra uma cidade, quais são os problemas, porque nós também trabalhamos em cima de legislações, a gente tem regras a cumprir e o orçamento sempre é curto. Então, esse aprendizado, tanto para o governo quanto para a sociedade, de que não cabe tudo, mas quais que são as prioridades, é constante. E a gente percebe a mudança, até mesmo na fala das pessoas, na qualificação das propostas que elas apresentam, porque esse é um outro problema. As pessoas sempre subestimam a capacidade da população. E quem vive o problema, quem sofre com o problema é a população. Portanto, ela tem muito a contribuir nessa cidade que nós queremos, né, que seja muito melhor, não só do ponto de vista de obras, mas também na mudança de comportamento e de valores para o uso da coisa pública. Eles passam, de fato, a ter mais responsabilidade e entender melhor que aquele espaço é coletivo, porque esse é o papel do Estado, assegurar que o coletivo tem acesso. E isso também muda, porque também tem uma visão do privado, né, que foi muito acentuado em São Bernardo. A gente quebra com essa lógica, o público é público e a nossa visão é para o coletivo. E isso é uma mudança de comportamento também e de valor na própria sociedade. Secretária, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Essa foi a secretária Nilza de Oliveira, secretária de Orçamento e Planejamento Participativo de São Bernardo, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente volta já já. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Poste Rum,
a Casa de Shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Porsche Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Rum. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e andando aqui por essa plenária no Jardim Farina, eu encontro nada mais, nada menos do que o garoto propaganda do PPA Participativo, Manuel de Almeida, morador da Vila Euclides. Como é que é essa história? O prefeito até falou que teme perder você para uma novela das 8 aí. Como é que foi o convite e a chance de participar de uma peça publicitária muito legal como essa, do filme também que eu vi aí? Eu fiquei muito orgulhoso, muito vaidoso. Foi algo inusitado para mim quando eu recebi o convite. Entre aproximadamente 800 mil pessoas, escolherem 4 pessoas para participar e eu fui um dos escolhidos. Eu fiquei muito emocionado, português que sou, me escolherem. Eu fiquei, até hoje estou emocionado. Você está em São Bernardo há quanto tempo? Eu cheguei no Brasil em 58, em São Bernardo estou desde 71. É uma cidade que eu ajudei a construir, como tantos outros vieram para cá e ajudaram. É uma cidade que eu tenho orgulho de morar nela, uma cidade fantástica que acolhe todo mundo, é uma cidade que está em crescimento e a gente tem que ajudar esse nosso prefeito para que ela cresça muito mais. 40 anos, você me dizia que teve depósito de material de construção, é isso? Não, o depósito de materiais de construção foi mais recente. Antes eu tive outras atividades, trabalhei com construção, aí depois entrei em depósito, então agora estou sem depósito. Mas sempre como empreendedor. Você já tinha participado de algo desse tipo, como ajudar a planejar o orçamento da cidade, ajudar a planejar onde a prefeitura tem que aplicar as verbas? Como é que você vê o PPA aí? Não, o PPA é algo inusitado aqui no nosso São Paulo, no estado e no Brasil, porque o povo participa. E nós estamos ajudados na participação, na colocação do dinheiro que vem e porventura são arrecadados para as necessidades maiores. Existe uma reunião de todos os grupos da cidade para que escolhem as necessidades que são mais importantes. Aí depois são escolhidas e depois votadas na Câmara. Aí a Câmara é que vai direcionar aquilo que é mais importante dentro do escolhido. E então serão executadas. Muitas delas já têm sido viabilizadas, né? E então a cidade cresce também com a responsabilidade do munícipe. Verdade. Agora me diga uma coisa, depois dessa participação no filme e na propaganda, já pintaram outros convites aí para trabalhar como ator, ou como é que é isso aí? Eu sou humilde, eu não precisa, isso não é propaganda, isso aí é um dever de cidadão são bernardense, ajudar a construir cada vez melhor esta cidade, de qual todos nós que residimos aqui acho que se orgulham de serem cidadãos de cá. Legal. Manuel de Almeida, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Tá, esse foi o Manuel de Almeida, garoto propaganda do PPA Participativo de São Bernardo do Campo, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui, daqui 1 minuto e meio estamos de volta. Até já! Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha.
Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, como a gente conversou agora com o Manuel de Almeida, eu vou mostrar para vocês o filme do PPA, que é apresentado em todas as plenárias para discutir o plano plurianual participativo de São Bernardo do Campo. Vale a pena conferir. Cada vez mais cidade, de verdade, de alegria. Cada vez mais cuidado, de abraço e contagia. Juntos lado a lado, viva a cidadania. Viva São Bernardo, bem melhor a cada dia. Viva as conquistas, trabalho, crescimento. Viva São Bernardo, viva um novo momento. Graças ao planejamento participativo, essa cidade vive sim um novo tempo. São Bernardo produz conquistas, ouve a sua gente, debate suas prioridades, planeja. Mais uma vez, São Bernardo dá boas-vindas ao seu PPA participativo. O que é o PPA participativo? Bom, o nome já diz, é o plano plurianual da Prefeitura, onde aparecem as principais diretrizes do governo. E é participativo porque a gente está lá, dando a nossa opinião, debatendo, propondo. O Plano Plurianual Participativo é um processo que debate e decide em quais áreas a Prefeitura irá investir nos próximos 4 anos de governo. A Constituição Federal exige que todas as prefeituras façam esse planejamento. A diferença é que aqui em São Bernardo esse processo conta com a participação das pessoas. Processo, aliás, pioneiro no Brasil. Em conjunto com a Prefeitura, elas debatem e definem os projetos estratégicos e prioritários para a cidade, as chamadas diretrizes. Lembro que eu participei do grupo de trabalho da saúde, que fazia parte da primeira marca de governo. A gente debateu a necessidade de ampliar e melhorar o atendimento. Não falamos em obras específicas. No PPA participativo, teremos plenárias nas 20 regiões de planejamento e uma plenária com segmentos organizados da cidade. Nessas reuniões, são debatidas as diretrizes que passarão a guiar as ações do governo. Primeiro, são apresentadas as 5 grandes marcas que integram o programa de governo. Os participantes da reunião escolhem uma delas e, dentro da marca escolhida, escolhem o tema que será debatido. Depois dessa discussão sobre o tema, serão debatidas e indicadas as diretrizes, 2 dentro de cada tema escolhido. Você pode, por exemplo, escolher a marca São Bernardo, bonita, bem cuidada e agradável, pois ela traz, entre outras coisas, o tema drenagem urbana, um assunto do seu interesse. E dentro desse tema, você e seu grupo de trabalho indicam 2 diretrizes. E são essas diretrizes que vão indicar depois os programas, projetos, obras e serviços que serão executados. No PPA, importante lembrar, pensamos com visão de longo prazo, não em ações pontuais específicas. Longo prazo é organizar o que precisa ser feito nos próximos anos, que medidas deverão ser planejadas e tomadas para garantir os avanços que a cidade quer. Quando você pensa em educação do seu filho, do ensino básico à universidade, você está pensando no longo prazo.
curto prazo é definir um projeto e seu orçamento para uma obra ou ação específica com período de realização definido. Tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo, de poder ajudar a preparar os rumos da cidade. Depois olhar em volta e ver que tudo aquilo que a gente planejou está virando realidade. No último PPA, mais de 14 mil pessoas participaram dos debates que ajudaram a fazer da saúde, da habitação, da segurança e da drenagem as diretrizes prioritárias de governo nos 88 programas contidos no plano. Isso mostra pra gente que quanto maior for a participação das pessoas, mais bem elaborado será o planejamento e melhores serão os resultados conquistados por todos nós. Na plenária do último PPA, meu grupo trabalhou sobre a marca Qualidade de Vida para Todos em Todos os Cantos e o tema Trânsito e Transporte. E vimos aprovada a diretriz que deu origem ao programa de construção e recuperação do sistema viário. Por causa disso, várias ruas estão sendo melhoradas e estão recebendo asfalto novo. Diferente do orçamento participativo que trata de obras e serviços específicos, o PPA participativo trabalha ações e programas gerais de longo prazo, que depois se desdobraram em projetos e obras. Aliás, tem muita coisa acontecendo dessa forma, sem falar naquelas que já viraram realidade. Avenida João Firmino, as novas UPAs, os programas Rua Nova e Ronda Cidadã, os novos céus e a canalização de córregos como o Alvarenga são exemplos de decisões constituídas no PPA e que hoje fazem de São Bernardo um lugar cada vez melhor de se viver. A aprovação das diretrizes da saúde, por exemplo, abriu caminho para que São Bernardo depois conquistasse, por exemplo, o seu hospital de clínicas. Agora chegou a hora de mais uma vez fazermos o futuro de São Bernardo. Vamos novamente debater as diretrizes para os próximos 4 anos. Já começou o PPA participativo. Bom trabalho a todos os presentes. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Poste Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Poste Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Room. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e agora a gente vai assistir uma entrevista com o vereador Julinho Fusari, do PPS de São Bernardo do Campo. Eu quero deixar bem claro que, graças às intervenções desse vereador, o Poder Executivo, a Prefeitura, percebeu que havia, de fato, algumas falhas no projeto de alvará de funcionamento da cidade, retirou esse projeto da Câmara Municipal, esse projeto passa por uma reformulação e voltará a ser apresentado. Mas as críticas que o vereador faz, as observações que ele faz nessa entrevista, são de extrema importância para São Bernardo do Campo. Por isso, a gente leva ao ar essa entrevista neste momento. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, nesse bloco eu converso com o vereador Julinho Fusari, do PPS de São Bernardo do Campo, que tem várias observações importantes a respeito de um projeto de lei
que o prefeito Luiz Marinho encaminhou aqui para o Legislativo, falando sobre alvará de funcionamento na cidade de São Bernardo. Antes de começar a entrevista, eu quero mostrar esse livro aqui, Dobras do Tempo, do meu amigo Luiz Mordegani, funcionário público municipal, funcionário aqui da Câmara de São Bernardo, que me presenteou. Eu vou ler com carinho, depois eu comento aqui no programa sobre o livro. Vereador, obrigado por nos receber aqui. Estamos no saguão bonito da Câmara de São Bernardo. E o senhor ficou surpreso com um projeto de lei que foi encaminhado já na semana passada, assim, em regime de urgência, falando sobre mudanças no alvará de funcionamento da cidade, foi estudar a fundo e ficou ainda mais surpreso quando descobriu uma série de leis que estavam sendo revogadas, artigos. Fala um pouquinho para o nosso telespectador a respeito disso. Joaquim, obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa. Deu uma grande repercussão a última vinda nossa no seu programa. As pessoas comentaram muito da nossa presença. É um programa que tem uma grande audiência, viu, Joaquim? Isso é bom. Falando do projeto de lei, esse projeto do Executivo desceu na última quarta-feira em regime de urgência para poder ser votado. Conseguiu os números de assinaturas necessárias para a urgência e nós, naquele momento, já detectamos alguns pontos aí controversos naquele projeto, onde todos os prédios públicos, todas as áreas públicas ficariam isentas de apresentação de laudo de bombeiro e de uma série de outras normas, e os espaços privados não. Os privados teriam que ter a VCB, ter uma série de questões. Só para a gente falar para o telespectador, a VCB é auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Agora, é muito estranho que você exija da iniciativa privada uma série de condições, por exemplo, uma rampa para acesso dos portadores de deficiência. E para o prédio público não precisa mais. Você exige várias condições de segurança, um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando a gente sabe que o próprio prédio da Câmara Municipal, não esse que a gente está aqui agora, que é o anexo, mas o prédio principal, não tem esse atestado, essa vistoria do Corpo de Bombeiros. São 2 pesos e 2 medidas, o senhor acha? Está bem claro isso, né? São 2 pesos, 2 medidas. E é preocupante. A nossa preocupação justamente é essa. Para que nós, enquanto público, nós temos que dar exemplo, né? O exemplo tem que ser dado pelo público. Nós temos que nos preocuparmos com acessibilidade, preocupar com a VCB, nós temos que nos preocupar em dar exemplo. E não é isso que o projeto que veio do Executivo, que veio do prefeito, está contemplando. Está diferenciando o público do privado. E outras questões muito maiores, viu, Joaquim, que nós aí, depois que conseguimos que esse projeto não fosse votado em regime de urgência, foram algumas questões maiores aí que trouxeram uma preocupação ainda maior, que é onde eles estão revogando algumas leis. Algumas leis a gente já contemplavam a sociedade há um grande tempo aí e que estão sendo revogadas e que não tem nada a ver com o alvará, por exemplo. Dá para citar alguma delas? Vou citar, Joaquim. A questão da linha de pipa com cortante. Tem uma lei municipal onde proíbe o uso de linha de pipa com cortante. Eu não sei o que isso tem a ver com o alvará, mas no projeto de lei do prefeito do Executivo ele está revogando essa lei. A obrigação de que os shopping centers e os supermercados e os similares tenham a obrigação de ter câmera de segurança nos estacionamentos, para poder estar vigiando. Você sabe que teve muitos assassinatos, latrocínios que foram cometidos em estacionamento de shopping ou supermercados que conseguiram prender o criminoso devido a essas câmeras de segurança. Hoje está sendo revogada essa lei nesse projeto. Você está revogando, quer dizer, os shoppings e os supermercados não terão mais obrigatoriedade de manter essas câmeras de vigilância. É um grande absurdo. Também quanto à acessibilidade. Hoje revoga-se também nesse projeto, onde eles querem aprovar, a obrigatoriedade do prédio público ter acessibilidade. Também é uma questão... O que causa estranheza, o senhor comentou isso, o senhor acaba de conceder uma entrevista coletiva com vários colegas aí de imprensa falando sobre isso, o que algumas medidas dessas, para o telespectador, para que ele fique bem esclarecido, é o artigo 19, é o último artigo do projeto de lei, que no final, todo o projeto de lei tem lá, revoguem-se as disposições em contrário e tal. Mas aí revoguem-se determinados artigos e determinadas leis, ou algumas leis na íntegra. E aí entram essas leis, nós vamos até procurar aí o Executivo, procurar quem elaborou, acredito que deva ter passado pela Secretaria de Obras, isso aí, para que explique, né, o motivo dessas colocações, mas o que tem a ver você colocar num projeto que mexe com o alvará de funcionamento de estabelecimentos da cidade, você revogar uma lei que
que proíbe o cortante na linha de pipa, que obriga bancos, né, também a manter porta de segurança e que mexe com a acessibilidade, que é uma coisa que o Brasil já está atrasado nisso aí, e são conquistas importantes que a gente vai perguntar para o Executivo. O senhor acha que pode ter algum motivo por trás dessa tentativa de se aprovar uma lei, mas que revogam-se outras que não tem nada a ver com essa? Olha, espero que não. Espero que o Executivo possa analisar melhor o projeto e ver essas leis que estão sendo revogadas e possam ver que houve em algum momento algum erro do Executivo e que eles possam, nessas questões pontuais, voltar atrás. É muito importante frisar que no projeto também tem uma questão onde eles falam assim, que até 100 metros quadrados o comércio ficaria isento de apresentar laudo de estabilidade. Olha, o risco que tem de cair um telhado, de cair uma laje de 100 metros quadrados, não sei se é diferente do risco de uma laje de 120 metros quadrados. Então o laudo de estabilidade tem que ser para todos, independente do tamanho. Então eu não sei qual a questão do Executivo ter formulado e de repente até de uma forma obscura ter escondido essas leis que eles estão revogando. Mas isso precisa ser melhor analisado, discutido e realmente a gente não pode aprovar esse projeto do jeito que está. Eu tenho certeza que essa questão vai ser levada a debate no plenário da Câmara Municipal e a bancada de sustentação insistindo nessa aprovação. Caso ele venha a ser aprovado, o caminho que é? O Ministério Público? Sim, porque são leis, essas leis são conquistas do cidadão de São Bernardo do Campo, é uma conquista da população e a gente não pode deixar isso acontecer à revelia. Se isso for aprovado na Câmara, de uma forma ditatorial, nós realmente vamos procurar o Ministério Público para poder fazer valer o direito do cidadão de São Bernardo do Campo. Ótimo. Vereador Julinho Fusari, obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Joaquim, obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores do seu programa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, porque é muito importante a minha participação, a participação do PPS no seu programa de televisão, porque isso dá repercussão e nos dá condição de fazer uma oposição responsável. A gente está aqui sempre à disposição, quando tiver notícia boa como essa, para divulgar. Esse foi o vereador Julinho Fusari, do PPS de São Bernardo do Campo, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, em 1 minuto e meio a gente está de volta, até já. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e a gente mais uma vez comparece ao Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, numa bonita festa. Eu converso com o presidente do sindicato, Cícero Firmino da Silva Martinha. Martinha, mais uma festa social importante, a gente já esteve aqui cobrindo a homenagem ao Dia da Consciência Negra, já esteve aqui cobrindo a homenagem ao Dia da Mulher e agora Dia das Mães. Essa, sem dúvida nenhuma, eu senti até
uma emoção maior da tua parte na sua fala, você lembrando da sua mãe, você homenageando aí a sua sogra, a sua mulher, sua filha, que já são mães, né, as mães da tua vida hoje. Como é que é ter esse envolvimento social do sindicato com toda a comunidade? Nós temos procurado aqui mostrar que o sindicato não é só aquele órgão reivindicatório, que luta por salário, tem que fazer por tudo isso, né? E tem que fazer mais. A gente precisa estar integrado com a sociedade, ter os momentos de comemoração, de alegria. O povo brasileiro é um povo que busca alegria, busca felicidade. Eu acho que nesse novo momento de Brasil, um Brasil democrático, é preciso que a gente também busque essa alegria, essa felicidade. Em cada evento que a gente puder, nós estamos procurando trazer para dentro do sindicato a comunidade, as pessoas do bairro, trazer as mães, as famílias, né, para mostrar também esse lado importante do sindicato de convivência harmoniosa com a sociedade. Então eu acho que é mais um evento nosso que está de parabéns, todos que participaram aí, você viu que coisa linda, né? Uma bela cobertura aí, a gente viu que mais uma vez foi um sucesso. Sem dúvida nenhuma. E é lógico que você coloca essa questão, mas o lado também da reivindicação não fica à parte. Quando vocês lutaram muito, por exemplo, pela licença maternidade mais ampliada, pela própria participação do marido no processo depois, quando os sindicatos brigaram muito pela licença paternidade, que muita gente não conseguia entender, mas isso é uma forma de, ao mesmo tempo, de união da família, de um bem-estar social, né? Pois é, até a redução da jornada de trabalho, para que a gente possa ter mais tempo para o lazer, para o descanso, né? Então eu acho que tudo isso vem contemplar, né, esse novo momento da sociedade brasileira, e o sindicato não pode deixar de estar fazendo e ocupando esse espaço importante dentro da sociedade, né, que é essa amplitude, né, de ações no sentido de cada vez ter mais o bem-estar, buscar o bem-estar da sociedade brasileira. Agora, mais uma vez, o salão hiperlotado, o que mostra que o associado, que os trabalhadores, realmente eles respondem de maneira muito positiva a essas iniciativas, né? Isso, as aposentadas, os aposentados têm participado também ativamente dessa vida do sindicato. Hoje nós contamos com cerca de 7 mil aposentados e pensionistas que fazem parte também hoje filiados da nossa entidade. Então tudo isso vem fazendo crescer essa participação nossa, sempre o sindicato lotado, a participação do dia a dia, cursos de formação, enfim. É o sindicato cada vez mais integrado, né, com a sociedade brasileira como um todo. Legal, Martinha. Até uma próxima entrevista. Obrigado por essa. Muito obrigado pela oportunidade, Joaquim. Um forte abraço a todos. Esse foi o Cícero Firmino da Silva Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Poste Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Poste Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com o Martinha, eu converso com a Andréa Matias, que é diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
e que está representando o departamento feminino, o departamento da mulher aqui. Já organizou uma festa lindíssima no Dia das Mulheres, né? E agora do Dia das Mães. Como é que é estar à frente desse tipo de atividade aqui, Andréa? Boa noite. Olha, Joaquim, é muito gratificante a gente estar envolvido no departamento em todos os momentos, todas as etapas, né, dos eventos que a gente tenta organizar assim, o melhor possível, que é para nossa categoria, né? E é prazeroso demais. Dá um trabalho, um certo trabalho, mas é com um enorme prazer que a gente, né, vai passando pelas etapas. E a categoria tem aprovado isso. Eu estava falando com o Martinha agora há pouco. Eu tive aqui cobrindo várias atividades dessas voltadas para a sociedade. Teve o Dia da Consciência Negra, o Dia da Mulher, agora o Dia das Mães, já teve festa de Natal, já teve várias outras atividades que vocês fazem. E para a mulher trabalhadora, principalmente, ou para a mulher que é companheira de um trabalhador, esse tipo de reunião, ele traz um congraçamento e traz também uma conscientização da importância do seu papel na sociedade, não? Isso é verdade, né? Sempre que nós podemos, né, a gente envolve politicamente falando, né, as mulheres, né, da nossa área de trabalho, na verdade, né, não só elas, né, mas todas as mulheres. Aqui nós temos conhecimento, de prefeitura, dos órgãos públicos, parcerias que nós temos, né, as empresas, as próprias empresas enviam, né, a pessoal para poder estar participando conosco, o pessoal dos aposentados também, a associação é muito participante conosco, né? E é sempre um prazer a gente estar desenvolvendo os trabalhos aqui, né? E em que pese toda a importância das outras atividades, homenagear a mãe sempre é especial. Eu falava para o Martinha que eu senti a emoção dele ao lembrar da mãe dele, no pronunciamento que ele fez, ao homenagear a sogra dele, a mulher, a filha, que também é mãe, ou seja, as 3 mães da vida dele hoje. A gente tem esse carinho especial, né? O que você teria a dizer para as mulheres hoje a respeito do Dia das Mães? Olha, o que eu tenho para dizer, assim, eu como mãe que sou, né? E filho de uma mãe maravilhosa, que minha mãe é tudo para mim nessa vida, né? O que eu tenho a dizer é que mãe não tem muito, não tem receita. Mãe é mãe, né? E eu quero agradecer cada uma, né, que pôde, né, abraçar seu filho, né? Não hoje, mas todos os anos já se passaram. Agradecer a minha mãe, a cada mãe que aqui esteve, dizer que sem elas o mundo não seria mundo, né? Que tem que ter a participação tanto da mulher como da mãe em si, né? Que a mãe ela é uma orientadora, né? Ela nos corrige, ela nos ama, né? No mesmo tempo que ela está te corrigindo, ela está te beijando, está te abençoando, está te guiando, né? Acho que mãe é um tudo na vida da gente. E a homenagem que nós fizemos foram as 3 mães, né? Que acredito eu que seria um símbolo que a gente poderia estar colocando aqui nessa noite para estar homenageando todas, que é impossível a gente fazer por cada uma, assim, é meio difícil, é complicado, né? Mas acredito que por elas, né, pelas 3, a gente conseguiu alcançar o coração das demais mães que estavam aqui nessa noite. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que a melhor síntese de a gente falar da importância da mãe, quer dizer, é porque é a mãe quem gera a vida. Sim. E não tem coisa mais sublime na humanidade do que a vida. Então quem tem o dom de gerar a vida tem que ser um ser supremo, superior. Então a mãe gera a vida e a mãe merece todo o respeito. Agora, dá para conciliar o papel de mãe com uma atividade maluca, com essa correria que vocês têm? Como é que é? Eu imagino que seja uma loucura todo dia, né? Olha, Joaquim, hoje não vou dizer que é fácil, não é que é fácil. Hoje o meu bebê tem 20 anos. Bebezinho ainda. Hoje o meu bebê tem 20 anos, ele tem, né, quase 2 metros de altura. Foi difícil no começo para mim, né? Enquanto mãe trabalhadora, né? É a famosa PAN, eu sou mãe e pai, né? Então foi difícil, mas eu venci, estou aqui, venci. E hoje ele entende esse lado, né? Ele até me auxilia, né?
Quando, não diretamente aqui, mas ele fora, ele, mãe, tô com você, que você precisar de apoio, eu tô junto com você, né? Então, é isso, não é difícil por conta disso, ele entende esse lado do nosso trabalho, né? Porque jamais eu, né, deixaria, se eu, né, eu tivesse um bebê que dependesse de mim, eu acho que eu jamais deixaria ele de lado para fazer, poderia estar junto com ele, como eu fiz, né? Ele junto comigo, eu fui e ultrapassei barreiras, mas sem ele, jamais. Obrigado, André, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Joaquim. Um beijo a todas as mamães e um bom feriado para vocês. Legal. Essa é a Andréa Matias, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa que não acabou não. Em 1 minuto e meio a gente está de volta. Até já. Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe expôs a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse para a gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada detalhe de cada entrevista da edição de hoje. São informações muito úteis para o dia a dia do cidadão, seja ele de São Bernardo, de Santo André, de Mauá, do ABCD de uma forma geral, de São Paulo e do Brasil. São informações que contribuem para a construção da cidadania de fato e de direito. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!